E aí? E aí? Boa tarde a todos. Boa tarde. Você pode se apresentar para o pessoal também conhecer você, tia? Gente, eu sou amiga da Liana. Gente, meu nome é Mônica. Eu nasci aqui em Mogi, sou escritora, sou jornalista, professora, tenho uma escola de redação e leitura aqui na frente. E o mais importante disso tudo é que eu fiquei muito, mas muito impactada mesmo quando eu li o primeiro livro da Liana. Eu queria até falar me apresentando para falar um pouco dela, porque eu conheci a G, aí a gente estava grávida, né, ao mesmo tempo, da Liana e eu do meu filho Lucas. É verdade, então já tem aí 30 anos que a gente se conhece. E a Liana sempre foi uma criança muito inteligente, muito artística e tal, e eu sabia que um dia ela ia escrever isso para ela até. E estou muito contente de a gente poder falar um pouco sobre poesia num mundo tão difícil. E eu acho também, segundo o que eu quero dizer, que quando um livro com essa temática surge, é porque temos um incômodo. E esse incômodo precisa ser falado. A poesia se presta a isso principalmente. Então, parabéns, Liana, por esse momento. Queria muitos outros livros. E obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada. Sim. Eu tive um privilégio de crescer com pessoas incríveis que me inspiraram desde criança. E a importância de fazer um evento aqui em Mogi das Cruzes, para mim, que sou de Mogi, nasci e cresci aqui, é fazer esse retorno. A gente fala, né? A semente que retorna ao caqui. Por quê? Quando a gente consegue retornar à nossa origem e olhar toda a nossa trajetória, é muito bonito ver até onde a gente chegou. E com esse resultado, né, esse ano desse livro, eu consegui ver o quanto tudo que eu vivi até hoje e que está nas histórias escritas nele fizeram a diferença. Então, cada vez que eu entrava em contato com arte, com literatura, desde criança, eu conseguia crescer um pouquinho como artista. E isso desde pequena. Então, isso é uma possibilidade incrível. Você permitir que as crianças tenham acesso a pessoas com interesse, com sensibilidade artística. E eu agradeço também você e o tio Cuca, que não está aqui também, que é de Mogi e é um grande artista cênico e fotógrafo, que também me inspirou muito até hoje para poder escrever e continuar na minha trajetória como escritora. Eu acho importante, eu estava lendo o livro da Liana, quando a gente fala da comunidade japonesa, por exemplo, no Brasil, que não é pequena, é muito grande, a gente vê nome de rua, nome de estrada, nome de escola, mas a gente pouco sabe dos artistas, né? A gente vê a Cadeirão do Chá, porcelana, então, mas, por exemplo, literatura, né, de quem tem uma ascendência nipônica, né? Por exemplo, onde estão esses artistas, né? E acho que você extrai um pouco isso. Da ideia de fazer literatura boa para Mogi nessa temática, que é bastante difícil, eu acho que é inédito, né, Liana? Aqui em Mogi, a gente teve alguns escritores faz bastante tempo, mas hoje em dia tem um estigma muito grande na literatura feita por descendentes de japoneses no Brasil. Tem um estigma com toda a literatura que não é produzida pelas grandes editoras já, ou seja, pequenas editoras já são sempre vistas como menos. Uma autopublicação, seja de pessoas amarelas ou seja de pessoas pretas, é sempre vista como menos no mercado. Então, quando um nipo brasileiro, né, que a gente chama, que é um descendente de japoneses no Brasil, escreve um livro, acaba sempre entrando nesse nicho de diversidade. E eu estava até conversando porque, exatamente por ter lançado o livro esse ano, eu conversei com muitos outros escritores. E conheci muitos outros escritores, principalmente por poder fazer parte da revista literária Nikkei Bungaku, que é uma revista literária que incentiva autores nipo-brasileiros a escrever. E o quanto é difícil você conseguir incentivar
tanto os mais novos quanto os mais velhos a contar essas histórias. Exatamente por conta de questões políticas que aconteceram no Brasil, de censura contra essas histórias. Muitas pessoas se sentiam como se não valesse a pena contar. E hoje poder dar voz a isso, principalmente histórias das minhas tias, das minhas avós, das minhas tias-avós, de pessoas que eu conheço e que trazem relatos para mim, poder contar todas essas histórias eu vejo como um privilégio. Mas sim, temos poucos autores e muito menos autoras. E a importância disso, a Liana estava falando no texto de abertura dela sobre censura, sobre a falta de possibilidade das pessoas escreverem. É importante lembrar que alguns meses atrás a gente tinha um governo, desculpa falar sobre isso agora, mas é importante que se diga, que abominava a arte, filosofia e sociologia na escola. Graças a Deus isso está voltando, né? A gente está tendo um currículo de artes que vai voltar. E a ideia de que livro não é importante, não é? Então, quando eu vejo jovens como você, pessoas que e um espaço como este, né, que gente é um espaço de resistência na cidade, uma livraria como a Eólica, que traz livro, que traz café, que traz bate-papo, que traz uma vida intelectual, e jovens como você que fazem ventilar o espírito. A crítica que eu tenho, por exemplo, a Mogi, eu acho que Mogi é uma cidade ainda muito feudal nesse sentido. A gente não tem muito aspecto de cultura aqui. As pessoas correm para São Paulo, as pessoas correm para Curitiba, as pessoas correm para Santos, as pessoas correm para Paraty, as pessoas correm para outros lugares. E eu acho que Mogi podia ser um centro de cultura. Quando eu vejo, então, a Liana, jovem, trazendo uma literatura brasileira que tem uma importância geracional, histórica, artística, literária, eu começo a ter um pouco mais de esperança, Liana. E alguns textos que você escreveu me impactaram. Tem um, acho que eu vou lembrar da página 15, não sei se o livro está aí, acho que a gente podia dar uma comentada. Tem um aqui. Porque eu acho que a Liana, em algum momento, eu queria até fazer uma pergunta para ela, porque veja bem, eu acho que a Liana, inclusive como mulher assim, ela reúne a voz de outras mulheres, como você falou. Eu estou sem óculos, vocês não reparam, não? Está ficando certa idade. A gente vai. Gente, que tristeza sem óculos. Meus óculos quebraram, a perninha quebrou, vou ficar tão deselegante. Eu tenho quebrado. Nossa Senhora. Tem uma coisa aí. Quer que eu abra a página aqui? Será? Deixa eu ver. Amor, e o meu tá quebrado. Eu vou comentar um pouquinho isso que a tia Mônica disse também de Mogi, que é um dos motivos pelo qual eu e o Vitor, meu marido, que também fez a diagramação e a direção de arte do livro, viemos para Mogi. Teve toda a questão que a gente morou mais de 10 anos em São Paulo e absorvemos tudo que possível, tínhamos lá, trabalhamos no mercado de trabalho em São Paulo, mas chegou um certo momento da nossa carreira que a gente queria voltar para cá. E como a gente cresceu em Mogi mais ou menos na mesma época, que a gente tem idades parecidas, a gente tinha a mesma ideia de que Mogi era um lugar que, se você voltasse, você era um fracasso. Você não deu certo na sua vida. E isso é muito tóxico para a mentalidade dos jovens aqui de Mogi. Porque estar aqui não é um fracasso. Você traz aquilo que você aprendeu se você morou em outro lugar e constrói o que você acredita. Então, toda essa articulação, né, com a cultura da cidade, com a nossa presença construindo junto com a Secretaria de Cultura, junto com todas as pessoas, os independentes que trabalham aqui em Mogi, vem nesse sentido de falar assim, ok, Mogi vai ser um polo cultural muito grande, mas quem vai fazer somos nós. A gente não pode ficar esperando que a prefeitura mude de ideia ou mude de gestão, porque a gente pode estar numa gestão boa agora, mas a gente teve gestões muito ruins, que acabaram com a cultura de Mogi. E se a gente, que ainda não nos considerávamos adultos, mas somos adultos sim, não tomarmos as rédeas dessa situação aqui, a cidade vai minguar em questão de cultura. E isso eu não quero que aconteça, porque tá literalmente no meu RG, Mogi das Cruzes. Eu não posso deixar que a cultura aqui morra. Agora pode continuar essa pergunta. Só um parênteses. Na minha época de jovem, a gente tinha aqui um teatro mogiano. Não sei se Paulinho estava nessa época, né, Paulinho?
A gente, independentemente de qualquer coisa, a gente fazia acontecer o teatro aqui em Mogi, música, a gente era de uma época, anos 70, 80, comecinho, a gente já sacudia essa cidade, né? Eu acho que tentava, né? Continua tentando. Continua tentando, né, Paulinha? E assim, eu acho que quando eu vejo que o que a Liana está falando é uma coisa muito séria. Eu trabalho com jovens na minha escola de redação, e eu vejo que os jovens sentem isso que a Liana falou. Eu tenho que sair de Mogi, porque se eu ficar em Mogi eu não vou crescer, né? Existe um grau de verdade nisso e existe um grau de preconceito também. Mas a cidade precisa muito ainda. Eu acho que precisa muito de um choque de cultura ainda. E eu acho que são vocês que vão construir isso, independentemente de partido político, de gestão. São vocês que fazem, né? Nós é que fazemos o tempo nosso, né? Eu falei, eu estou trazendo vários outros artistas nipo-brasileiros e amarelos aqui para Mogi, que eu falo assim, você mora onde? No Alto Tietê? Vamos juntos. Vamos juntos. Tem um poema chamado Ilha. Eu falo assim, as montanhas são como as curvas de uma mulher. Por isso, ilha é no feminino? Eu queria que você comentasse, porque me deu várias interpretações desse texto, e eu queria saber o que você quer, o que você tinha em mente quando você pensou nisso. Gente, eu gosto muito desse poema da Ilha. Eu também gosto que cada pessoa que lê o livro tem um poema favorito. Ninguém até hoje tinha comentado sobre o poema Ilha, então eu fico muito feliz de poder comentar sobre ele. Ele é um poema bem curtinho, deixa eu reler para o pessoal, tia. Ilha. As montanhas são como as curvas de uma mulher. Por isso, ilha é no feminino? E aí nesse eu brinco, né, com o sentido de... Vou contar a inspiração quando que eu escrevi esse poema. Em 2017, eu fiz a minha primeira viagem sozinha. Tinha muito medo de viajar sozinha, não viajava sozinha, tive um término horrível, e aí eu falei assim, não, vou cortar o cabelo e vou viajar sozinha. E aí eu peguei minha malinha e fui para Paraty. E aí em Paraty, eu fui fazer um passeio de barco, e nesse passeio de barco, só tinha casais e famílias. E estava lá eu sozinha nesse barco, me sentindo a última mulher do mundo, solitária, com vontade de chorar, tinha acabado de ter um término. E aí, eu fui num lugar chamado Saco do Mamanguá, que é uma coletânea, não sei, de ilhas, não sei os nomes. E essas ilhas, todas juntas, de longe, quando eu olhei, já, né, chorando, passando mal com a vertigem do mar, olhei e elas pareciam uma mulher deitada de lado, bem de longe. E na hora eu falei assim, nossa, ilha é muito mulher. Porque você entra... E você olha de longe, ela é feminina. E aí na hora, eu no mar, gente, poeta, toda doida, né? Peguei meu caderno e falei assim, preciso escrever isso. E aí eu escrevi isso em 2017. E pra mim, naquele momento, foi muito importante ter esse empoderamento mesmo, como mulher. Porque eu tinha saído de um relacionamento, tava me sentindo um cocô do cavalo do bandido. E eu falei assim, não... Deixa eu escrever e como que eu vou me sentindo daqui pra frente. E nesse dia eu me senti muito mulher, muito ilha. O que você pensou do poema? Agora você chegou a um outro insight. O que é ser muito mulher e muito ilha? Muito ilha. O que é isso? Pra mim, ser muito ilha, naquele momento, era deixar que o mar me levasse. Construir junto, viver em simbiose com aquele mar. Que era uma ilha que tinha mais vegetação, né, do que terra. E aí era essa ilha que eu tava pensando. E eu tava assim, gente, pirando, né? Eu tava surtando emocionalmente. E aí coloquei no papel. E pra mim a poesia vem muito desse lugar. De colocar no papel aquilo que eu tô sentindo. Eu sempre falo, é um pedacinho de mim. Então esse é um pedacinho de Liana de 2017. Eu gostei. E tem outras coisas que pequenininhas, mas que às vezes parece que é quase um haikai e eu gostei. E aí me interessa do ponto de vista da vida mesmo. Que você fala assim, mentiram pra nós. Esse mentiram pra nós. Mentiram pra nós, não tem pote de ouro no fio do arco-íris. Mentiram pra nós, Liana. Esse mentiram pra nós
gente, faz um sucesso. E eu falo assim, às vezes a gente fala assim, não, eu vou escrever um poema gigante, eu vou escrever um poema assim, com todas as palavras, vou rimar, vou fazer métrica. E aí esses poemas que são mais curtos meus, eles são tão impactantes, porque a poesia é sempre você colocar a palavra e tirar. Deixar só a síntese. E a síntese é a coisa mais bela da poesia. E nesse, no Mentiram pra nós, não existe pote... Nem me lembro de cabeça. Não existe pote de ouro no fim do arco-íris. É sempre aquele, quem é nós? E quem é que mentiu pra gente? Esse poema eu escrevi quando eu tava em burnout. Então, assim, eu não tava no melhor lugar mental. Foi, acho que em 2021, eu escrevi com muita raiva, exatamente por conta dessa questão de que as pessoas da minha geração, eu tenho 28, elas cresceram ouvindo que se elas estudassem, tudo ia dar certo. Se elas fizessem a faculdade certa, no tempo certo, se elas estudassem no lugar certo, andassem com as pessoas certas, tudo ia dar certo. Elas iam ter uma casa, elas iam ter um emprego, elas iam ter estabilidade financeira. E mentiram pra nós, viu? Nossa, aconteceu tanta coisa. E principalmente, aconteceu que não tinha pote de ouro no fim do arco-íris. E isso assim, é bem literal, porque foi o que eu senti quando me caiu a ficha que não tinha pote de ouro no fim do arco-íris. E eu falei assim, malditos, mentiram todos esses anos, porque eu estudei na USP, eu fiz biblioteconomia, e quando eu era criança, o meu único objetivo da vida era fazer USP. Eu não tinha nenhuma ideia se eu ia casar, se ia ter casa, se eu ia... onde eu ia morar, o que eu ia fazer, qual ia ser a minha profissão. Eu só queria fazer USP. E aí, nessa obsessão de fazer USP, eu terminei a USP, e aí eu peguei o diploma e falei, caramba, e agora? O que eu faço? Quem sou eu? Não tenho nada. E aí veio aquele vazio, um vazio gigante. E eu acho que esse vazio não dissipou até agora. Eu ainda estou tentando preencher esse vazio e entender tudo o que aconteceu, porque eu só tinha um objetivo na vida. Eu acho que isso é muito para uma criança que cresceu nos anos 90, esse único objetivo. E aí, nesse sentido, que mentiram para nós e mentiram para mim também. De um ponto de vista, eu acho legal esse mentiram para nós, quando agora deve ver. Que bom que mentiram para nós, porque a gente pode reconstruir tudo. Né? Eu também fui criada, imagina, com a ideia de uma USP também fiz USP, mas eu acho assim, talvez essa ideia do mundo que até hoje, e hoje é pior, porque hoje em dia é performance, né? Você tem que performar. Não, hoje você tem que entregar conteúdo, você tem que ser muito bonito, muito expressivo, tem que ter like. Eu acho que a ilusão maior está agora, né? Tem que ter engajamento, tem que ter vídeo, assim. Eu acho que é mais complicado para quem está nascendo agora e vivendo agora do que da sua época. Você vai reconstruir isso tudo. E eu queria te fazer mais uma pergunta, que depois se você quiser ler, mas também mexeu muito comigo, porque eu vivi uma parte da sua vida ali. O que foi, isso é importante, cadê a G? Né? O que foi você crescer, em grande parte, dentro de um restaurante japonês com seu pai, com a sua mãe, depois mais com seu pai? Porque a gente viveu muito isso, né, naquela época. E isso aparece também na tua vida fortemente. Você fala, cheguei, pai. Deixa eu ler o restaurante japonês para eles. Deixa eu ver se eu acho aqui de cabeça. E gente, assim, no final, cheguei, pai, é impactante. Por que esse cheguei, pai? Aí me interessou até do ponto de vista psicanalítico o negócio. Ai, gente, esses poemas que eu escrevo das histórias, né, da minha família são muito fortes, muito fortes. Aqui em Mogi das Cruzes, a minha família teve muitos restaurantes. Calma, mãe. Calma. Minha mãe me cancela, gente. Aqui em Mogi a gente teve muitos restaurantes. Um dos primeiros restaurantes japoneses de Mogi foi da minha família. Nós abrimos, eu não existia. Minha mãe e meu pai na época abriram um restaurante chamado Kanai.
E depois abriram o Sushi Barnaca, e aí eles separaram. E meu pai teve restaurante no Hotel Polaris, teve o restaurante Nanten, teve o restaurante no antigo Blue Tree, né? Hoje tem outro nome, acho que... Clube Med. Minha mãe teve restaurante no Hitball, que também era antigamente, não existe mais, era um campo de golfe. E a incerteza financeira de ter um restaurante era muito constante. E a incerteza financeira tornou-se real, porque meus pais faliram. Todos os restaurantes, todos esses que eu citei, faliu. Não foi por falta de sabor na comida, mas sim por questões financeiras. O Brasil também era um outro Brasil, né, na época. E tudo isso me inspirou muito a escrever, porque é uma visão que eu ainda não conheci ninguém que teve. A visão de ex-feirante e ex-filha de restaurante na poesia. E aí eu vou ler para vocês Restaurante Japonês, que é um poema que eu fiz inspirado nessas experiências. Vou ficar em pé para ler para vocês. Posso fazer só um comentário antes dela ler? Eu estava lendo, eu não sei como é que vocês vão ouvir isso. E eu me emocionei bastante porque parece que tem um ritmo de fazer a comida. E ela... quem escreve sabe, existe uma maneira de usar o verbo, uma maneira de usar a palavra. Você imprime um ritmo maior ou um ritmo menor de acordo com aquilo que você escolhe escrever. E a Liana, para mim, a leitora Mônica, quando eu entrei em contato com esse texto, eu vi, no caso eu vi o seu pai, o Nelson, fazendo com rapidez, temos que entregar, temos que fazer, não sei, uma sensação de vamos resolver, vamos sobreviver aqui e agora. Sim, o ritmo nas palavras, né? Eu utilizo muita sequência de palavras e repetição de algumas delas. Isso sempre faz um sentido dentro da sonoridade. Vocês vão ver como é que ela funciona um pouquinho nesse aqui. Restaurante japonês. Outono, verão, inverno, rolinho, primavera. Peixe na mão do sushi man. Temos tempo para tempurar. Juntando rei, rainha, peão no frango xadrez. Pé de cebolinha ou pé de cogumelo? Chuva de manteiga no tacho, na chapa. Com fogo tem molho. Restaurante japonês. No caixa, manequineko, gato da sorte, eu quero prosperidade. Umami, no fim do dia, sabão desengordurante. Karaokê, saquê, para casa tem sabor. Okaeri, tadaima. Cheguei, pai. Gente, eu sou uma pessoa que eu escrevo e eu choro também. Eu escrevo e depois eu me emociono com as coisas que eu escrevo. Você emocionou agora. É bonito porque quem trabalha com comércio, tem uma amiga minha que trabalha com comércio e a família dela trabalhou com comércio a vida toda. E ela falou que ela chora muito com esse poema. Porque é isso, é o ritmo, o fluxo do dia a dia, quando você tem um comércio, que é aquilo, não tem tempo para parar. Não tem feriado, não tem descanso, é sempre uma coisa atrás da outra. E no fim, essas duas palavras em japonês, eu não coloquei tradução na edição, exatamente para que desse essa estranheza também. Okaeri e tadaima são palavras que a gente fala em japonês quando a gente chega em casa. E você fala okaeri, né? Tipo, a pessoa chegou, papapá, tadaima. Aí a pessoa que está em casa fala, okaeri, que significa cheguei, seja bem-vindo, bem-vinda de volta ao seu lar. Então, eu escrevi esse poema quando eu já estava pensando em voltar para Mogi. E aí eu falei assim, eu vou voltar. Mas eu vou voltar diferente. E aí, restaurante japonês. Tá bem, mãe? Acabei com a minha mãe hoje, gente. Mas eu acho que um dos poemas mais impactantes que eu li, até porque eu conheço um pouco da trajetória
E para mim era aquela a Liana adulta vendo a Liana criança escrever, né? A gente que tem alguma coisa, por exemplo, um negócio, a gente leva os filhos com a gente. Então, quantas vezes, eu não sei se vocês sabem, não é sobre mim, mas vou contar um espaço, acho que mexeu muito comigo. Quando eu comecei a escola de redação, eu comecei na mesa de jantar da minha casa. Eu comecei com um aluno na mesa de jantar da minha casa em 2013. Ao final daquele ano eu tinha 110 alunos indo e vindo da minha casa de segunda a sábado, de manhã, à tarde e à noite. E a minha filha passava com a comidinha, assim, esquentava no micro-ondas, ela tinha muito pequenininha, passava com a comidinha assim, ó, desculpa atrapalhar. E ela ia passando, né, e todos os alunos tinham aula de redação com cheiro de feijão, de panqueca, que ela, assim, aos 6, 7 anos já esquentava e fazia e comia, porque não tinha tempo, né, eu produzia ali. Então, assim, eu imaginei quantas vezes também a G, né, era um carrinho pequenininho, era ali, Ana colocava ela para escrever, você na cozinha, fazendo as coisas, né, e como ela captou isso tudo, dormia no carro, eu lembro bem. E como isso marcou, né, de maneira e virou poema, ainda bem, né? E eu acho que mais um poema que eu gostaria que você lesse, chama Para Minhas Mães, explicasse um pouco, assim, não é para explicar o que é, né, porque o poema não se explica, mas, assim, de onde surgiu, e se você pode ler para minhas mães. O Para Minhas Mães, ele é um poema adaptado. Eu escrevi ele em 2020. Eu estava durante a pandemia, né, Dia das Mães, 8 de março, não, Dia das Mulheres. Dia das Mães. E o Para Minhas Mães, ele vem num lugar de uma experiência que é muito comum na vida de um descendente de japoneses aqui no Brasil. A experiência nipo-brasileira, ela é sempre uma constante entre o Brasil e o Japão. E no caso do Para Minhas Mães, eu escrevi porque quando eu tinha 8 anos, a minha mãe, ela foi morar no Japão, ela foi trabalhar. Ela foi ser dekasegi, que é um tipo específico de trabalho manual que acontece no Japão. E aí, quando ela foi, naquele momento, eu fiquei sem minha mãe. Eu tinha 8 anos e eu fiquei sem minha mãe. E foi um choque. Imagina, gente, ficar sem mãe com 8 anos. Fiquei morando com meu pai, mas pai é outra coisa. Meu pai é outra coisa, minha mãe era minha mãe. E aí eu fiquei morando com a minha tia. E a minha tia, ela se tornou também uma outra mãe. E depois, a minha tia seguiu a vida dela e eu e meu pai fomos morar juntos em outro país também, no Japão. Depois voltamos para o interior, meu pai casou de novo. Minha madrasta é a minha outra mãe também, porque ela criou durante a adolescência, entre os meus 14 aos 17 anos, ela que me criou. E a origem de tudo é a minha avó, a minha batiã, que está aqui hoje, e ela também é citada como uma mãe, porque quando a minha mãe trabalhava e eu era criança, quem cuidava de mim era a minha avó. Então é um ode a todas as minhas mães. E aí eu adaptei, porque o poema em 2020, eu fiz um vídeo pra elas, falando Feliz Dia das Mães pra todas elas, e aí tinha o nome delas, e aí eu alterei muitas coisas desde 2020. E aí vocês vão tentar entender aqui no poema de quem que eu tô falando. Para minhas mães. Essa lágrima insiste em cair no sorriso. Coração explode no peito. Existe algum momento em que não somos mães? As rugas nasceram em todas as mulheres, mães na terra. Alguns têm tão pouco de mãe para si. Eu tive um rio delas. Na origem, aprendi. Ser mãe é amar e deixar voar. Deixar sua semente cair longe. A chuva e o sol
são a única maneira de serem árvores também. Na ancestralidade, aprendi. Ser mãe é ensinar. Ser quem se é, sem vergonha. A vida é curta demais para não amar. Na família, aprendi. Ser mãe é proteger, cuidar. No mundo destruído, segurança no colo, ter meu ninho. Na escolha, aprendi. Ser mãe é paciência, esperar, respirar, rezar para que floresça. Tantas mães não significa nenhuma. O amor nunca se dividiu, multiplicou, de várias formas e tamanhos. Na minha vez de ser mãe, serei um pouco de cada. Dentro de mim, elas, mães nos meus filhos. Essa é uma homenagem a todas as mães. Ela não é uma boa, gente, é um livro assim muito visceral. Ele conta coisas que eu falo, né? A minha história não é só minha, é uma história coletiva. Porque sendo mulher, sendo nipo-brasileira, sendo de Mogi, tendo as experiências, quem não é filho de comerciante? Quem não teve dificuldade financeira na vida? Quem não se questionou se o que fazia era realmente aquilo que amava? Acho que boa parte das pessoas, né? Não tô doida. Então, pra mim, o livro é um presente que eu dou, um pouquinho de mim pra cada pessoa. E por isso que ele é tão forte. E cada texto tem um significado. E as pessoas conseguem entender e sentir tudo isso. E Liana, uma coisa importante também, que eu acho que a Liana teve a possibilidade, eu conhecendo a G como eu conheço, de ser uma pessoa, uma criança mais livre, né? Você nunca impôs uma barreira para ela. Então, acho que você também teve a possibilidade de chegar onde você chegou com escolhas. Porque eu posso estar muito errado, mas sabe o que eu vi nesses anos todos que eu oriento? Tem muitos alunos, né, que são nipo-brasileiros também. E, geralmente, eles vêm de uma família muito conservadora, que fala, você vai ter que fazer isso, você vai ter que ser assim, você vai ter que agir assim. E eu queria saber de você, se é possível, se você vê isso assim também, e se é possível, de uma maneira, quebrar esse ciclo. Sabe por que uma coisa me impactou uma vez na vida, muito, muito fortemente? Tive um aluno que ele era, os avós eram japoneses mesmo, os pais eram brasileiros, ele é brasileiro. E ele queria muito fazer letras. Muito, muito. O sonho dele era fazer letras. Ele queria ser professor de literatura e escrever livros. E os pais médicos, não, você vai ter que ser médico, né? E um belo dia, olha, eu vou contar para vocês, é muito forte. A gente tocava poemas e eu ajudava com redação, com um torno de coisa. Um dia ele deixou um bilhetinho assim na minha mesa, hoje é meu último dia. E eu queria, como assim, meu último dia? Né? Não quero mais. Né? Estava com 17 anos, eu não quero mais. E aí, eu não esperei para ver se era uma brincadeira ou não, né? Eu fui lá e corri atrás dele na porta, busquei, falei, fulano, o que você quer dizer com isso? Isso é uma brincadeira comigo? O que é isso? Eu falei, não, professora, se eu não puder ser professor de literatura e escrever poemas, eu não quero mais nada da minha vida, eu não quero ser médico. E eu falei, então você me dá mais um dia? Para mim, um dia, eu estou te pedindo um dia. Tá bom, porque eu estou decidido. E eu chamei os pais e falei, olha, está acontecendo esse tipo de coisa. E os pais, geralmente a gente não via os pais chorarem. A sensação que eu tinha, né, que essas pessoas eram muito, muito fechadas, que meio que não se misturavam, que não podia. Eu falei, mas nós vamos tirar uma adaga que tem no quarto. Não precisa, ele pula da ponte. Ele quer ser professor de literatura. Então,
dá pra gente fazer o combinado? Os pais me disseram, eu falei, que combinado? Ele se forma em medicina e depois ele vai fazer literatura, vai fazer letras. Aí eu chamei e falei, pode ser assim? Ele falou, pode. Só que paralelamente posso escrever, posso... não vou publicar um livro, mas eu posso continuar escrevendo, posso continuar tendo aula, é tudo que eu queria, né? Que ele ficasse perto de mim. Pois esse garoto, que para mim vai ser um garoto, se tornou médico. E agora está fazendo letras. E ele não podia ser mais feliz nesse momento. Então, ele não conseguiu quebrar um ciclo ali, mas ele conseguiu, depois de quase 8 anos, fazer aquilo que ele realmente queria. Chegou para o pai e falou, olha, eu sou médico, tá? Tá aqui, vamos trabalhar juntos, mas eu logo vou ser professor de literatura. E eu queria saber como é que você vê isso, se você sentiu que entre alguns conhecidos seus que tinham essa ascendência japonesa, se você sentiu também uma certa, pelo motivo de vida mesmo, pelo sofrimento que tiveram, porque não foi fácil chegar até o Brasil e viver tudo o que viveram, se você também sentiu um pouco isso, se você foi um pouco mais livre do que os seus outros amigos parecidos assim. A maior parte das histórias de outras pessoas que também escrevem e que eu tenho entrado em contato, ou que são artistas visuais do cinema, como eles estão sempre buscando, ainda que adultos, essa aprovação dos pais. É muito forte você ser um adulto, alguns deles têm 50, 60 anos, eles não conseguem se libertar dessa aprovação dos pais. Só que é uma aprovação que não tem como existir, porque é uma aprovação que a gente vai estar sempre falhando. Se você é artista, você vai estar sempre falhando para os seus pais. Eles vão olhar para você e vão falar assim, ai meu Deus, era para ser um médico. Eu acho que isso é uma experiência comum, né, em qualquer família no Brasil. Ai, mas ele podia ter sido um engenheiro. Ai, mas podia ter sido um advogado. E eu tenho muitos amigos que são advogados, médicos e engenheiros e que leem e que escrevem e que são artistas que pintam, que desenham e falam assim, não, mas eu vou conseguir, daqui a pouco eu vou conseguir ser artista. E eu falo assim, daqui a pouco quando? Daqui a pouco quando? Que horas? Muitos dos escritores que eu conheci só conseguiram ser escritores depois de se aposentar. E um deles, que até da nossa revista, Nikkei Bungaku, ele começou a escrever depois de 68 anos. Ele trabalhou no banco, se aposentou, começou a escrever, e ele falou pra mim, quando eu tava pensando em publicar, ele olhou pra mim e falou, você, tão nova, quer escrever? Vai e escreve, porque se eu pudesse voltar atrás, eu tinha escrito 1 milhão de livros já. Ele já escreveu mais de 40 livros em 20 anos. Então, toda essa pressão que a gente carrega de ter que ter um sucesso financeiro e uma carreira sólida, ela nunca vai ser, e acho que é importante a gente saber, você nunca vai dar orgulho pro seu pai da maneira como você acha que tem que dar. Isso é uma expectativa que tem que acabar. Porque a partir do momento que a gente faz 18 anos, a gente é adulto. Então, não tem que ter expectativa de agradar os pais o tempo todo. E eu falo isso para muitas pessoas da minha geração também, mas eu também falo que a minha criação foi muito livre nesse sentido. Meus pais não são artistas, né? Minha mãe é professora de artes, mas ela sempre me permitiu me expressar artisticamente. E o meu pai tinha sempre uma regra, ele era muito duro, mas ele tinha uma regra. Se você fosse me pedir qualquer coisa, Liana, pode pedir o que for, eu não te dou. Não dou nada. Não dou roupa, não dou móveis, não dou brinquedo, mas livro, ele nunca negou. Eu me lembro até hoje que a gente ia na antiga Patão aqui em Mogi, que é uma livraria clássica que tinha, e banca de jornal, e aí ele falava assim, toda vez que a gente pisava na Patão, ele falava assim, escolhe o que você quiser. O que você quiser. E eu falava assim, o que eu quiser, aí eu pegava gibi da Turma da Mônica, pegava revistinha de quadrinho, depois comecei a ler mangá, e aí o que eu queria, ele ia lá e pagava. Pelo menos um, toda vez. Aí eu pedi uma roupa e um sapato, não. Eu pedi
pedia um brinquedo? Não. Eu pedia para passeio da escola? Não. Mas o livro ele sempre dava. Então, é algum tipo de mentalidade que meus pais tiveram desde muito cedo, da importância daquilo. E do quanto que eu era apaixonada pelo livro. Ele sabia que eu era apaixonada. E tudo que eu falava pra ele, ai pai, tô pensando em aprender tal coisa. Ele ia lá na banca, dava um jeito, comprava na internet e me dava um livro de manual de como fazer aquilo. Aí eu falava assim, pai, quero aprender a andar de skate. Ele foi lá e me deu o manual. Eu, pai, eu quero aprender a desenhar mangá. Ele foi lá e me comprou um como desenhar mangá. Então, tudo que eu tinha um sonho artístico, ele ia lá e me incentivava. E isso foi muito importante. Porque se eu consigo ser forte hoje, para publicar e falar todas as coisas que eu penso, assim, 1 milhão de coisinhas que passam aqui, é porque eu tive na origem liberdade. Eu acho que essa fala da Liana devia, assim, estar sendo transmitida em cadeia nacional para vários pais também que não esperam, né? Que também esperam que a expectativa do quero que meu filho seja tal coisa, né? Parabéns, Liliana, pelo seu trabalho, pelo seu livro, pela sua sensibilidade. Eu gostei demais. Parabéns. Obrigada a você!